seu coração, eu creio que Deus tem uma palavra. Eu gosto muito de sempre começar as minhas pregações dizer que isso aqui é um culto de adoração a Deus, não é um monólogo, não é uma palestra, é um culto em que Deus quer falar com a igreja e que a igreja fala com Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, usa a boca do pregador, e aí a igreja responde com glória a Deus, com aleluia, manda mais, aleluia. Jesus é bom. Então ninguém aqui está proibido de dar glória a Deus e aleluia. Queridos, pastor Paulinho deve saber, a gente que vem aqui para frente tem um levante, né, contra as nossas vidas. A pancada vem primeiro na gente, né? Mas depois vem o refrigério do Senhor. Aleluia. Se eu estou aqui, meus irmãos, é pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. Não sou melhor do que ninguém. Todos aqui estão, sejam bem-vindos à casa de Deus, estão aqui livres para dar glória a Deus, aleluia, certo? Fazer aqui uma oração. Antes, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, versículo de 16. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, se a majestade santa dessa igreja me permitir, eu gostaria de só cantar um trechozinho de um louvor, que eu estava com muita vontade. O Senhor já vem me ministrando há muito tempo, que quem souber puder acompanhar, é assim. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Aleluia. Deus quer falar esta noite, o Senhor está na casa. Queridos irmãos, João capítulo 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 16, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Maravilhoso Deus, querido Pai, Senhor, eu te apresento, Pai, esta casa, Pai, esta casa de oração, Deus, onde estamos mais uma noite reunidos para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Tu és o único digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. Pai, eu quero te fazer uma oração, Pai, pedindo para que o Senhor venha encher cada crente dessa casa, Pai. Que o Senhor venha renovar, batizar, Pai, consolar, Pai, porque é a Tua palavra que dá vida, Deus. Me usa como instrumento nas Tuas mãos. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse dar um tema a essa palavra a qual o Senhor chama o coração, eu poderia dizer que o tema seria: você não está só, o Senhor está contigo. Aleluia. E, queridos irmãos, eu queria pedir se pudesse trazer um pouquinho d'água, né? Queridos irmãos, nessa passagem aqui de João capítulo 14, como todos vocês já devem saber, há 2000 anos atrás, o homem mais santo, o homem mais puro que já existiu pisou nessa terra. Jesus Cristo é o nome dele. E como todos nós sabemos, Jesus havia escolhido os 12 apóstolos. Após ter feito uma oração, ele vai ao monte, ele ora, e o Senhor diz para ele quais são os 12 apóstolos. Sabemos também que Jesus não teve só 12 discípulos. Jesus teve muitos discípulos. Apóstolos foram apenas 12. Mas discípulos, a gente sabe que Jesus já teve 70. Jesus já fez um envio de 70 discípulos. Se você for ler em Lucas 10, no livro de Lucas, capítulo 10, Jesus ele envia os discípulos e ele dá autoridade a eles para expulsar demônios, para curar os enfermos,
para pisarem serpentes e não fazer mal algum a eles. E já nesse contexto aqui de João capítulo 14, os discípulos já tinham mais ou menos, né, aprendido muito com o Senhor, aprendido muito com Jesus. E a gente vê que essa passagem aqui é como se Jesus estivesse se despedindo dos discípulos. Jesus discipulou seus discípulos por mais ou menos 2 a 3 anos. Seu ministério foi de 3 anos. E nesse período ele ensinava concernente ao reino de Deus. Porque Jesus Cristo vai dizer que já é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. O Senhor, ele já tinha chegado com a palavra do Senhor, palavra de arrependimento. Todo aquele que vinha em nome do Senhor falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é necessário que o homem passe por arrependimento, porque todos os homens são falhos e pecadores. Os 12 apóstolos que Jesus escolheu eram homens pecadores e falhos. Mas você, na sua fraqueza, na sua falha, na sua limitação, Deus ainda pode lhe usar. Então, aqui a gente vai ver que Jesus, ele vai fazer a promessa do Espírito Santo. E Jesus, ele já estava preparando seus discípulos para o que iria acontecer com ele. Porque a gente vai ver já no começo do capítulo 14, Jesus Cristo vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E um certo discípulo vai perguntar: Jesus, a gente não sabe qual é o caminho que o Senhor vai. E a gente não sabe qual é o caminho. Como que a gente vai saber que caminho é esse? E Jesus vai dizer em João 14:6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, de certa forma, Jesus estava querendo dizer assim: olha, a gente está chegando ao fim do nosso discipulado e é necessário que eu cumpra a missão de meu Pai. Porque para o Espírito Santo vir, é necessário que eu vá. Então Jesus, ele veio à terra com a missão. A missão, ele foi obediente ao Pai, ele foi obediente até morte de cruz, humilhou a si mesmo, né? Fez por tudo, preparou esses homens, esses 12 apóstolos, né? Tanto que a gente vai ver ele reafirmando no capítulo de João, versículo 16, né? no versículo 7 e 8, ele vai dizer: porém digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Então essa promessa, ela já vinha de muito tempo, porque quando a gente vai ler o Antigo Testamento, quando a gente vai ler a palavra do Senhor, o Antigo Testamento, o Senhor, ele se apoderava de um homem, né? A Bíblia vai dizer já no começo de Gênesis que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, né? O Senhor, ele passeava, o Espírito do Senhor passeava pela terra, né? E antes, Deus, ele escolhia um homem, o Espírito dele se apoderava deste homem, e logo após, depois de um certo tempo, o Espírito saía. Só que hoje em dia, você que tem Jesus Cristo na sua vida, você recebe o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: mas vós sois templo e morada do Espírito Santo. Você que está aqui, talvez você pode estar pensando que o Senhor não está contigo, mas o Espírito Santo, o Consolador, o nosso fiel amigo, o nosso conselheiro, o nosso advogado, ele está dentro de você essa noite. Essa noite o Espírito Santo, ele quer falar algo ao seu coração, e ele vai usar da sua palavra, porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos produz fé, que nos gera fé. E eu vou falar e vou ser sincero com meus irmãos: o pregador que está aqui em cima não é melhor do que ninguém. E eu vou falar que enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, eu mesmo estava precisando de fé. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, usa o dirigente Paulinho para me chamar. E Deus falou poderosamente comigo nessa tarde, nessas 4 semanas, a qual o Senhor já vinha dizendo para eu me preparar para entregar uma palavra para a igreja. Então, o Espírito Santo, o Consolador, a Bíblia vai dizer que ele vai nos lembrar o que nós devemos falar nos momentos em que você estiver em crise, até o que você precisa falar nesse momento. Ele vai te lembrar, ele vai te consolar,
E você talvez esteja pensando: eu estou sozinho nessa guerra, eu estou sozinho nessa batalha, o pastor não olha para mim, o obreiro não olha para mim, nem mesmo os meus filhos olham para mim, nem o meu marido olha para mim. Mas eu quero dizer para você: você não está sozinho. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está contigo. Glória, ele te consola. Deus, se tu aleluia, veio para aqui, para a igreja, dá glória a Deus e aleluia, é porque o Espírito Santo tocou no teu coração. Foi uma obra que Deus começou a fazer na tua vida. Ele começou a trabalhar na tua vida. O Espírito Santo da verdade, ele habita em você. E hoje ele quer te dar força para continuar essa jornada, para continuar essa batalha. Então, meus amados irmãos, a gente vai ver que os discípulos, eles já tinham, né, sido, né, discipulados, ensinados por Jesus. E eles estavam meio receiosos, porque de certa forma eles não entendiam o que Jesus falava sobre ele ir. Porque quando os discípulos esperavam que viesse o Messias, eles esperavam que Jesus fosse libertar o povo da mão de ferro de Roma, porque o povo estava, né, debaixo desse outro povo. Eles estavam sendo oprimidos por outro povo. Só que quando Jesus vem, Jesus é maravilhoso, e todas as obras que Deus faz através de Jesus são obras lindas na vida do homem. É uma obra salvífica. Ele não quer apenas curar o enfermo, ele não quer apenas curar aquele que está doente, levantar o caído. Ele quer salvar o homem da perdição do pecado. Queridos irmãos, só beber um pouco de água aqui que eu estou com sede. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E aí a gente vai ver que os discípulos ficam de certa forma tristes com essa notícia, né? Afinal, é muito bom estar com Jesus, né? A gente vê que eles tem que imaginar você no discipulado com Jesus. Jesus lhe chama, né, para fazer a missão, para fazer a obra dele. E você anda com um homem tão lindo, tão puro, santo, que em determinado momento, no livro de Mateus capítulo 14 vai narrar, né, quando Jesus ele faz a primeira multiplicação de pães. A Bíblia vai dizer que Jesus ele tinha se afastado das cidades e tinha ido ao deserto. Jesus ele tinha ido ao deserto. Só que Jesus é tão maravilhoso, esse homem é tão bom, Deus é tão bom, que a Bíblia vai dizer que a multidão seguiu a Jesus até no deserto. E muitas vezes tem gente deixando o Senhor porque está passando a prova, porque está passando a batalha, porque veio o deserto, porque veio o vale, a aflição. Mas eu quero dizer para você, independente do deserto que você esteja passando, da prova que você está passando, não abandona o barco, fica com Jesus. Jesus ele quer te ajudar, ele quer te salvar, ele quer te segurar pela tua mão, ele quer te dar livramento, e não só a ti, mas a tua casa também. Ele quer visitar a tua casa, ele quer fazer uma obra na tua família. E às vezes a gente somos tendenciosos a olhar para a situação, mas a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé. E aí a gente vai ver que Jesus que estava lá, os discípulos podiam apalpar ele, podiam tocar nele, podiam estar com ele, ele iria sair do meio deles. Jesus ia sair do meio deles e viria um outro consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele também é Deus, ele também é Deus, ele faz parte da Trindade Santíssima, a qual é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É verdade, Deus. Só que para acontecer do Espírito Santo descer, era necessário que Jesus fosse. Enfim, voltando ao contexto, a multidão foi seguir a Jesus até mesmo no deserto. E a Bíblia vai dizer que os discípulos se preocupam e falam assim: Jesus, manda esse povo voltar. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Ele viu aquela multidão andando ali, desagarrada no meio do deserto. Ele viu aquela multidão ali sem ter para onde ir. Porque Jesus ele é assim misericordioso. Ele olhou para você e ele não olhou para o que você tem. Em nenhum momento Jesus olhou para o que você tem, o que você poderia dar. Ele te amou. A Bíblia vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não tinha nada para dar para Deus. Você não tinha nada. Você era um pobre coitado miserável. E Jesus olha para você e a ponto de lhe amar, a ponto de só Deus vir para a terra, já era uma humilhação. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele se compadece e ele vai chamar os discípulos. Ele vai chamar os discípulos e fala assim: o que é que vocês têm? E os discípulos vão dizer: 5 pães
e dois peixes. E aí Jesus ele vai pegar, pois me dê aqui esses 5 pães, esses 2 peixes. E nessa hora acontece um milagre. Talvez você esteja pensando, por que Jesus foi pedir 5 pães e 2 peixes se tinha uma multidão ali? Só que Jesus, diferente dos discípulos, a fé do homem era diferente, porque o homem estava em contato constante com o céu. A Bíblia no livro de Lucas vai narrar que constantemente Jesus se afastava até dos discípulos para ir orar no monte. A vida de oração no livro de Lucas, vai falar sobre a vida de oração de Jesus no livro de Lucas. Ele tinha uma constante vida de oração e contato com Deus. E é disso que a gente precisa para ter fé. Tu está precisando de fé? Dobra o teu joelho, aleluia, pega a palavra de Deus, faz um jejum e um propósito. Ah, mas você vai dizer, eu não estou conseguindo acreditar. Dobra o teu joelho, vai falar com o papai, aleluia, porque quando ele fala, a gente sabe quando é a voz do Senhor. Verdade, e aí a Bíblia vai dizer que Jesus pega, ele olha para cima e dá graças, e pega e fala assim, agora vocês vão distribuir. Os discípulos, deu primeiro a comida para os discípulos, e os discípulos deu para a multidão. Sabe qual é o mais poderoso disso aqui? Além da multiplicação, a Bíblia vai dizer que sobejaram 12 cestos. Ainda foi tanto pão multiplicado que foi sobrar. É verdade, Deus. Foi tanto peixe e pão multiplicado que foi sobrar. Jesus fez uma multiplicação. É verdade, e aí, talvez você esteja se perguntando assim, mas pregador, eu não tenho nada, eu tenho tão pouco. O que eu tenho para ajudar as outras pessoas? Eu quero falar, eu não sei o que você tem, mas entrega para Jesus que Ele multiplica. Verdade. A lógica do reino é diferente. Quando tu divide, é que tu multiplica. Quando você está dando, aí você que é abençoado, porque a própria Bíblia vai dizer, mais feliz é o que dá do que o que recebe. Se você está abençoando um irmão, se você está abençoando alguém, é porque você já é abençoado. É porque a mão de Deus já está sobre a sua vida. E Deus não tem deixado faltar na sua vida. Porque Ele é o nosso provedor. Então a Bíblia vai dizer que se alimentou os discípulos, 5.000 homens, fora além das mulheres e das crianças. Foi tão grande esse milagre que os discípulos, logo após, eles vão passar por outra provação, e a Bíblia vai dizer que eles ainda não estavam nem entendendo o que foi que Jesus tinha feito. E às vezes Deus nos surpreende. Ele faz um milagre a partir do nada. Mas para que o milagre aconteça, você tem que ter fé. Você tem que chegar até Ele. Aí às vezes você está passando por uma tribulação, por um problema, e você quer chegar e falar para os irmãos. Não, vai falar com Jesus. Porque a partir do momento que tu vai dobrar o teu joelho, aí a guerra já não é mais tua, a guerra é do Senhor. Então se tu está passando por uma guerra, por uma batalha, vai dobrar o teu joelho, porque Ele vai guerrear por você. Ele vai guerrear pela sua casa. Ele vai guerrear pelo teu propósito. É verdade, Deus. Então Jesus, já tinha feito esse milagre. Você tenta imaginar você andando com Jesus. Ele faz o milagre da multiplicação. Ele levanta os coxos. Ele cura os cegos. Não falta nada para você. Fora os ensinos dele. Você estava andando com o próprio mestre, com o próprio Deus. E isso me lembra outra passagem em Marcos capítulo 6, 48, em que Jesus, ele faz o seguinte, pastor Paulinho. Ele manda os discípulos ir para o barco para atravessar o mar. E enquanto ele pede para os discípulos ir para o mar, ele pega e vai para o monte. Ele pega e bota os discípulos na prova. E às vezes Deus pode fazer isso com você. Ele pode te botar numa prova para Ele começar a trabalhar na tua vida. Às vezes a pessoa é tão dura, tem um coração tão duro, que ela só vai na prova. Tem gente que só aprende apanhando, Paulinho. Tem gente que só aprende na prova, quando perde as coisas. Aí a Bíblia, isso já é o cuidado de Deus, porque Ele não quer que tu se perca no meio da caminhada. Então, Jesus ele pega e fala, vocês vão atravessar o mar e vai para o monte orar. E a Bíblia vai dizer que Jesus fica lá no monte, observando eles. Jesus ele observa a tua batalha. Jesus observa a tua guerra. E a Bíblia vai dizer que Jesus olhando, ele vê que os discípulos eles ficam fadigados. Os discípulos eles ficam cansados, pastor. Algum momento no meio da guerra, você pode acabar se cansando. Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é super crente. Eu já estive cansado em muitas vezes, em muitas batalhas da minha vida, em muitas provas. E você pode talvez estar cansado. Eu estou nessa prova há tanto tempo. Eu estou nessa batalha há tanto tempo. É prova que não se acaba. Eu estou tão cansado, Jesus. E às vezes tu vem para a igreja e fala assim, Senhor, eu estou aqui só pela tua misericórdia.
Se não fosse o Senhor, eu já tinha deixado o barco. Eu já deveria ter desistido, deveria ter morrido, naufragado. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, observando os discípulos se cansando, o homem era tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele começa a andar sobre as águas. O grandão da Galileia, o todo poderoso, começa a andar sobre as águas. Ele chega até os discípulos. Aí a Bíblia vai dizer que é engraçado essa parte. Os discípulos pensam que é um fantasma. Fica tudo com medo de Jesus. Por quê? Porque não conhecia o poder dele. Porque não tinha intimidade com o Senhor. Porque não conhecia o que Jesus era capaz. E aí Jesus andando sobre a água vai chamar. A Bíblia vai dizer que eles ficam atemorizados, com medo. Se perguntam até se é um fantasma. E aí Jesus ajuda eles a atravessar a tempestade. Jesus ajuda eles a passar o mar. E quem vai te ajudar vai ser Jesus. Vai ser o Senhor. Muitas vezes tu está contando com a ajuda do homem, mas é o Senhor está querendo falar essa noite para alguém. Quem vai te ajudar sou eu. Quem vai guerrear contigo sou eu. Então abre a boca e dá uma glória. Glória a Deus, aleluia. Muito forte que em Marcos capítulo 6, versículo 50, Jesus vai falar: tem de bom ânimo, sou eu. Tu és santo, Jesus Deus. falou que era ele. E Jesus, ele está no barco com você. Muitas vezes a gente se encontra até em outra situação. Jesus está lá no barco, mas ele está dormindo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam na tempestade. Jesus estava na proa do barco dormindo. E aí vem uma tempestade e eles começam a se atribular e ficar com medo. Aí eles vão até Jesus, acordar Jesus e dizer: mestre, tu não se preocupa que nós pereçamos. Aí Jesus pega e fala assim: homens de pouca fé. Hoje, a palavra de hoje, o que Deus está querendo dizer: você não está sozinho. E Ele está querendo dar uma injeção de fé em você. Ele está querendo acrescentar a tua fé. Aleluia. E aí Jesus, ele pega, olha para a tempestade e fala para o mar se aquietar, para o vento se calar. E a Bíblia vai dizer que depois disso sobreveio uma bonança. Então, depois da prova, meus irmãos, é porque acontece muito isso, pastor. A pessoa caminhou bem direitinho, a caminhada todinha, mas quando ela está perto de passar pela prova, para dar uma glória a Deus, a pessoa vai e desiste. Não desiste. É só mais um tempinho, é só mais um pouquinho, é só mais um pouco de prova, é só mais um pouco de batalha. Deus, ele não entrega logo, porque às vezes ele te entrega algo e você já esquece dele. Então, às vezes você tem que continuar na prova até o final, porque a Bíblia vai dizer que para Deus é mais importante o final das coisas do que o começo. Isso é verdade. Do que adianta, pastor, o cara aceitar Jesus hoje, aquele fervor medonho, pregando para todo mundo, mas antes de morrer, ele pega e se afasta do caminho do Senhor, se afasta de Jesus. Então, para Deus o mais importante é o final, é se tu vai permanecer. E sabe o que eu estava pensando, pastor Paulinho? O Senhor falava muito comigo na ministração em Samuel. Porque às vezes o que está faltando na igreja é alguém que estenda a mão. Muitas vezes dentro da igreja a gente está cercado de pessoas, mas se sente sozinho. E aí veio para mim a memória aquela passagem de 1 Samuel capítulo 23, versículo 16, que vai dizer: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi encontrar Davi no bosque e fortaleceu a sua confiança em Deus. Aleluia. Se aproxime de pessoas assim. Se aproxime de pessoas que fortalecem a sua confiança em Deus. Aproxima-se de pessoa que te chama para vir para a igreja. Não tem aquele crente que quando vai falar algo ele já vai dizer logo que não vai dar certo. Aquela pessoa que nem ouviu e já está decretando a derrota. Se aproxime de pessoas que te levem para perto de Deus. Se aproxime de pessoas que te ajudem na caminhada. Que quando tu está querendo pecar, o irmão fala assim: vamos orar, vamos vigiar. Que ele pega e lhe repreende quando é necessário. A Bíblia vai dizer que o amigo Jesus ama em todo o tempo, e na angústia nasce o verdadeiro irmão. E aí a Bíblia vai dizer que Jonatas, ele se levantou, o Jonatas, filho de Saul, ele se levantou e foi encontrar com Davi no bosque e fortaleceu a sua confiança em Deus. Querendo trazer um pouco a memória aos meus irmãos sobre esse contexto, sobre quem era Davi. Davi era filho de Jessé, o filho mais novo, a qual, quando Deus vai ungir rei de Israel, quando o Senhor vai levar Samuel até a casa de Jessé, a Bíblia vai dizer que Samuel, ele quer escolher os mais altos, os mais fortes. Passa primeiro Eliabe, Abinadab, se eu estiver enganado, e eu me esqueci agora o nome do terceiro irmão, mas Samuel, ele olha para esses homens só dizer: esse aqui é o ungido de Deus. Só que Deus fala: não,
o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o coração. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E no momento em que Deus levou Samuel até a casa de Jessé, ele estava trabalhando para o seu pai. Quando Deus ele vai chamar alguma pessoa, muitas das vezes essa pessoa já é uma pessoa ocupada, uma pessoa que já está trabalhando. Quando Deus vai chamar Davi, Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Deus vai chamar a Paulo, Paulo estava ainda aqui no caminho errado. Ele estava querendo buscar, fazer a vontade de Deus. Quando Deus vai chamar Moisés, ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Quando Deus vai chamar os homens de Deus, na maioria dos momentos eles estão trabalhando. Gideão estava malhando no lagar, estava fazendo a plantação. O povo tudo perdido longe de Deus, afastado, existindo, Gideão lá trabalhando, e Deus vai lá chamar ele. Muitas vezes Deus vai chamar aquele que está se movimentando. Deus não vai chamar aquele que está parado esperando pelos outros. Então nesse exato momento Davi não estava nem lá, mas o Senhor vai dizer: ainda tem um mais novo, tem um menor. E muitas vezes Deus ele escolhe o menor, é aquele que ninguém daria nada por ele, aquele que foi humilhado, que foi esquecido. Davi foi esquecido, o próprio pai se esqueceu dele. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel vai dizer: ninguém vai se assentar na mesa enquanto ele chegar. E Davi ele é ungido no meio dos seus irmãos, o menor da casa. Aí quando ele vai ser ungido ao rei de Israel, um homem com coração puro, segundo o coração de Deus, ele não vai tentar tomar o trono de quem está lá na frente, não. Porque infelizmente muitas vezes a gente vê alguém querendo puxar o tapete de outra pessoa, querendo fazer uma briga, uma confusão por causa de um carro. Mas eu venho te dizer: busca o Senhor, porque quem vai te levantar é Deus. Quem vai te levantar é o Senhor. Quando tu bota a tua mão no negócio, tu está atrapalhando o agir de Deus. Quem vai te levantar é o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que vai acontecer uma guerra contra os filisteus. Tem um gigante que se chamava Golias. A Bíblia vai dizer que esse gigante ficou 40 dias afrontando o povo de Deus. 40 dias dizendo: não tem um homem que venha me enfrentar em Israel. 40 dias. E Davi, pequeno, rejeitado, esquecido, não foi nem chamado para a guerra. Ele foi para lá para levar comida para os irmãos e para dar notícia a seu pai de que seus irmãos estavam vivos. E quando ele chega, inclusive um dos seus irmãos fica com raiva dele. Davi estava querendo guerrear. A Bíblia vai dizer que quando ele ouve que Golias falou, ele fala assim: quem é esse incircunciso que quer afrontar o povo de Deus? E aí quando o irmão de Davi ouve isso, ele fica com raiva dele. E muitas vezes tem gente que é assim, o irmão está querendo buscar, a pessoa não faz nada, mas fica com raiva de quem faz. Aleluia. O Senhor hoje ele está querendo trabalhar sobre você, não apenas você não estar só na guerra, mas sobre você ajudar o que está fraco, o que está caído, o que está abatido. O pastor falou que tem 5 pessoas precisando de uma visita. E o Senhor vai tocar no coração de pessoas essa noite, para você ir lá, para você ir ajudar. Você vai ser um canal de Deus. Tenta imaginar quantas almas estão precisando de uma palavra de consolo, uma palavra de renovo. Tanta gente com depressão aí no meio da rua. E às vezes essa pessoa só precisa de um Jesus te ama. A pessoa está precisando só disso às vezes. E Deus quer usar é você. Ah não, Deus quer usar o missionário, tem obreiro para ele. Não, Deus quer usar é você. Glória a Deus. E aí Davi vai, vence o gigante, o nome do Senhor, para a glória do Senhor. Quando Davi vence o gigante, ele começa a ser famoso. E com o tempo ele começa a servir a Saul, que era o rei de Israel na época. Sabe o que a gente aprende muito com o livro de 1 Samuel e 2 Samuel? Que apesar de Saul ser ungido do Senhor, ele foi rejeitado por Deus porque rejeitou a sua palavra. Porque o Senhor tinha dado uma ordem: Saul, você vai até os amalequitas, você vai acabar com todo esse povo, com todas as ovelhas, todos os animais. E Saul vai, ele teme o que o povo poderia dizer, e por conta disso ele desobedece. Ele poupou o rei e as melhores das vacas, dos jumentos. Só que quando Samuel ele vê isso, ele vai lá, Saul, e repreende. Assim como tu rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor hoje está te rejeitando. O Senhor tinha rejeitado a Saul porque ele não obedeceu. Porque a Bíblia vai dizer que melhor é obedecer a palavra do Senhor do que sacrificar. Muitas vezes a pessoa passa o dia orando, passa o dia lendo a Bíblia, passa o dia jejuando, mas quando chega a tentação, Deus já deu uma ordem para não fazer tal coisa, a pessoa vai lá e cai. A pessoa fez o sacrifício, mas não obedeceu o que Deus falou. E aí Saul já tinha sido rejeitado, e Davi começa a ficar famoso.
E aí a gente vê que quando Davi começa a crescer diante dos homens, um espírito maligno que vinha da parte do Senhor começava a mexer com Saul. E a gente vê que a ação demoníaca na vida de Saul não começa com ele entorcendo as mãos, falando em voz grossa e babando não. Saul começa a ser usado pelo diabo, pastor Paulinho, quando ele começa a querer matar uma pessoa do Senhor, um ungido do Senhor. Então muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, tem aquela pessoa que quer matar o irmão. Não pode ver alguém ser levantado que já fica com inveja. Era para ser eu ali. Quem levantou foi Deus. É para tu ficar feliz. A Bíblia vai dizer que quando Davi tocava a sua harpa, Saul jogava a lança para tentar matar ele. Só que ele sempre tinha o livramento. Davi sempre tinha o livramento do Senhor. A Bíblia diz que quando Saul começa a ver Davi agindo, procedendo de forma boa com o Senhor, ele começa a temer. Só que a Bíblia vai dizer que Saul perseguiu Davi em todos os dias da sua vida. E aí nesse dado momento aqui, nesse contexto que eu quero trazer de 1 Samuel, capítulo 23, 16, Davi, ele tinha fugido para o deserto. Em alguns momentos da nossa vida, pastor Paulinho, a gente tem que parar de aparecer. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai para o deserto. Em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que ir para a cova, se esconder. Aleluia, Jesus. Alguns momentos da nossa vida, a gente vai para o meio do bosque. Nem sempre você tem que ser o centro das atenções. Não tem aquele irmão que quer toda hora aparecer. Não, às vezes, Deus quer lhe esconder. Porque isso é o bom do Senhor. Às vezes a gente tem um ego tão grande que quer sempre ser o melhor, é o que aparece em tudo. Mas o Senhor fala que em alguns momentos você tem que se esconder. E Davi, temendo a Saul, ele vai para o deserto. Interessante que é o deserto de Zif. E nesse deserto tinha um bosque. Davi estava se escondendo lá. E eu fui pesquisar o que significava Zif. Significava refino. Deus estava querendo trabalhar na vida de Davi no bosque. Aleluia. Então às vezes quando tu está passando pela prova, tu está passando pelo deserto. Deserto é provação. Na Bíblia, deserto é significado de provação. A Bíblia vai dizer que Jesus, depois de ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, deserto é provação, é tentação. Qualquer coisa, o pastor dá um sinal aí que eu estou sem relógio. Não, a gente dá lugar aqui até meia-noite. Então, às vezes o Senhor, ele vai te levar até o deserto. Ele vai te levar até o bosque para tu passar por uma prova. Ah, por que eu estou passando por isso? É Deus querendo trabalhar na tua vida. É Deus querendo dar uma resposta. Olha, tu às vezes é muito arrogante. Às vezes tu não sabe abaixar a tua cabeça. Às vezes tu anda com o peito estufado. Tu passa pelo teu irmão, não dá uma paz do Senhor. Ou então o irmão não deu uma paz do Senhor para ti, tu já está com raiva dele. E às vezes Deus te bota na prova, é para tu ser trabalhado. Grande Deus. Deus, ele é especialista em trabalhar na vida das pessoas. Então Davi, homem puro, coração puro, era ungido de Deus. Às vezes a pessoa pensa, não, é um pregador, mas Deus também prova a gente. Deus prova o pastor sabe que vem muitas setas, espinhos, como a caminhada muitas vezes é dolorosa. E para piorar, tem irmão que se levanta contra o pastor. Tem irmão que se levanta contra o dirigente. Meu irmão, não se levante contra o dirigente não, o pastor está aqui para servir a vocês. O pastor também tem os problemas dele, também tem as batalhas dele, as lutas dele. É cansativo para ele, tem um trabalho, tem família. E ele chega aqui com amor para trazer uma palavra e às vezes se levanta o irmão contra o pastor. Seja submisso. Saiba entender que nem sempre tudo é do seu jeito. É verdade. E meus irmãos, eu sei que às vezes a pancada dói, mas o Senhor está querendo falar, a correção de Deus, ela é boa. A Bíblia vai dizer que o salmista vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ele gostava de ser repreendido por Deus. Porque quando ele era repreendido por Deus, ali era algo bom. Porque Deus, quando Deus se preocupa contigo, Ele não vai deixar tu fazer o mal, não. Ele não vai querer que tu fique fazendo coisa errada, não. Qual é o pai aqui ou a mãe que vendo o filho fazer algo errado, não vai disciplinar, não vai dar uma bronca para que ele venha parar de deixar? E Deus faz da mesma forma. Deus, ele corrige os seus filhos. Aí a Bíblia vai dizer que Davi foi para o deserto de Zif, estava no bosque, sendo perseguido por Saul, o pai de Jonatas. A Bíblia vai dizer que Jonatas se levanta,
vai até Davi, encontrar Davi no bosque e fortalece sua confiança em Deus. Isso sim é um amigo. E está precisando, a igreja está faltando o Jonatas, pastor. A igreja está faltando aquela pessoa que se levanta e vai ajudar. Sabe o que é a verdade? Jonatas, segundo a visão humana, ele era para ser o próximo rei de Israel. Mas ele pega, vai até Davi e diz assim: eu sei o chamado que Deus tem na tua vida. Sabe o que está faltando? É aquela pessoa que te abraça, que segura a tua mão e fala assim: ainda que não seja eu, que Deus vai levantar, eu estou vendo o que Deus tem na tua vida. Eu estou vendo a tua chamada, não desiste. Davi estava num momento de aflição, num momento de prova, mas Jonathan estava lá: eu estou contigo. Eu estou contigo. Levanta o irmão que está do teu lado. Não se isola não também. Então Jonathan, está faltando gente assim como Jonathan. Era o pai de Jonathan perseguindo Davi, mas só que Jonathan sabia que o seu pai não estava procedendo de maneira correta. E ele vai lá, levanta aqui: olha, tu tem a promessa de Deus na tua vida. Não esquece da promessa que Deus fez para ti. Deus não prometeu que ia te abençoar, que ia restaurar a tua família. Está faltando pessoas como Jonathan, que dá uma palavra de bênção. Gente que mata, que derruba, não falta não. Seja diferente. Levante o irmão está padecendo, está precisando de alguma coisa na casa dele, ajude ele. Isso que é ser igreja. Você está vendo o irmão fraco, ajude ele a se fortalecer. Vá na casa dele, leve a palavra. Então a gente vai ver que Davi vai lá, o Jonathan vai lá, ajuda a Davi, lembra da promessa de Deus. Olha, tu tá mal, tu tá ruim, mas Deus é contigo, Deus está aqui. Deus fez a promessa que tu ia ser rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que quando o amigo ama em todo tempo, o verdadeiro amigo, ele vai te amar quando tu está na bênção, mas ele também vai te amar quando tu perde tudo, quando tu não tem nada. Aleluia, Jesus. O verdadeiro amigo, ele vai te amar até mesmo quando tu está falhando, mas ele vai te repreender. O verdadeiro amigo, ele vai te chamar para perto de Deus. O verdadeiro amigo vai te lembrar das promessas de Deus na tua vida. O verdadeiro amigo, ele não vai te abandonar, ele vai dizer que ele ama em todo tempo. E talvez você está pensando: não, mas não tem ninguém, pregador, que possa me ajudar. Não tem ninguém, eu estou sozinho, eu olho para um lado, não vejo ninguém, eu olho para o outro, não vejo ninguém. Eu vou lembrar para você do melhor amigo do homem, que é o Senhor. O melhor amigo do homem, que é o Espírito Santo, o Consolador, que vê as tuas dores, e muitas vezes tu está sozinho no teu quarto orando, e o Senhor está lá falando contigo, falando para a mulher não desistir. Mulher, não desiste. Mulher, continua em oração. Mulher, persevera. Eu não tenho sido fiel contigo, eu sou fiel, não tenho deixado faltar. O nosso amigo Espírito Santo não nos abandona. Por isso que Jesus vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, e que a gente não sabe nem orar, e ele nos ajuda a entregar as nossas orações para o Pai. Ele é o nosso intercessor, é o Consolador, nosso advogado. Ele está contigo. Você pode estar pensando: ah, mas não tem ninguém. O Espírito Santo está contigo. Se lembra de Deus, se lembra que Deus está te ajudando, que tu só não desistiu por causa dele, que foi por causa dele que tu ainda não desistiu. Aleluia. O nosso amigo Espírito Santo, ele vai nos conduzir aos lugares que nós devemos ir. Jesus, ele fez uma promessa lá no livro de Joel, versículo 28, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E toda a carne significa todos nós aqui. Só que para essa promessa acontecer, era necessário que alguém pagasse um preço. A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Inclusive o homem que está aqui no microfone, um dia teve que reconhecer que era pecador e pedir perdão. O homem que está aqui pregando um dia teve que vir para aqui para frente e dizer: Deus, eu não sou nada, eu sou pecador. Eu sou pó, você é pó. Todos nós somos feitos do pó. Verdade, Deus, aleluia. E aí um dia todo crente ele teve que passar por isso. E Jesus vai dizer, um dos discípulos vai dizer assim: nos mostra o Pai, nos mostra Deus. Porque para o judeu naquela época, naquele contexto, era impossível um homem ver a Deus. Tanto que Moisés vai pedir para ver a Deus, e Deus fala: Moisés, se tu me ver, você vai morrer. Só que Jesus até essas coisas impossíveis ele faz.
Porque Jesus vai dizer o seguinte, pastor: aquele que vê a mim, vê ao meu Pai, vê aquele que me enviou. Jesus, ele faz até o impossível por você. E o impossível, estávamos todos nós perdidos, estávamos todos nós longe de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e fala assim: meu Deus, estão todos perdidos. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus foi tão grande que não teve como o escritor escrever, definir. Deus amou de tal maneira. Não fala assim: o amor de Deus foi muito grande, o amor de Deus foi imenso. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Santo filho, Deus, para que todo aquele que nele mas a maior promessa que Deus tem na tua vida, acima de tudo, é a salvação. A maior promessa que Deus tem para o crente é a sua volta. Mas tem a promessa. Não, a maior promessa é a salvação. Tem gente que fala: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Foi Jesus Cristo. O melhor de Deus, ele está para voltar. Então Jesus é o seu amigo fiel. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus, ele ora por todos que algum dia iriam aceitar ele como seu único Salvador. Glória. E fora tudo isso, a Bíblia vai dizer que Jesus está à destra de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus está à destra de Deus, orando por nós. Ele intercede pelas nossas vidas. Até mesmo você que é um pecador, você que trai a Jesus Cristo na primeira chance que você tem. Muitas vezes já era para eu e você ter sido consumido. Mas é a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã. O homem está aqui pecando e Deus: eu vou ter misericórdia, não vou destruir, eu vou dar mais uma chance. E essa noite, se você quiser, se você se arrepender, a Bíblia diz que aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia. Verdade, Espírito essa Santo noite, de Deus, por mais escuro que sejam os seus pecados, a Bíblia vai dizer: por mais escuro que seja, por mais escarlate, eu vos farei branco como a neve. Porque só vai subir naquele dia aquele que tiver com as vestes limpas, as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Antigamente, quando o homem pecava, era necessário sacrificar um animal, era necessário um sacrifício, e aquele animal ele estava pagando pelo preço do pecado do homem. Mas Deus, ele fez o seguinte: vendo que o homem era sempre rebelde, vendo que o homem sempre se afastava de Deus, Deus falou assim: não tem jeito, eu vou ter que enviar meu único filho. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: há quem morra por um justo, há quem morra por alguém que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia vai dizer que Deus, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas. Você pode dizer: mas pregador, eu peco tanto, eu tenho tanto defeito, eu tenho tanta falha. Mas se tu se arrepender, ele é fiel e justo para te perdoar. É verdade, Espírito Santo de Deus. Davi pecou muito mais do que Saul. Se você for ler a história, Davi se envolveu em adultério. Davi fez uma trama para matar o homem que ele havia adulterado com a mulher dele. Só que o que diferenciava Davi de Saul? Davi, ele pecava. Os piores pecados, você vai ver que o que ele fez aqui. Só que quando chegava em casa, ele dobrava o joelho dele, reconhecia a miséria que ele estava, que sem Deus ele não era nada. Meu irmão, venhamos e convenhamos. Quem era eu antes de conhecer a Deus? Andava pelo meio do mundo perdido, era cego, fazia tudo que o diabo gostava. E Deus ainda teve misericórdia da minha vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele tira do lamaçal do pecado. Tu está no poço de lama, tu está no fim do túnel, e Deus, ele pega com a mão dele, te puxa de lá, te tira de lá, te coloca, firma o teu pé, firma o teu pé em Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas, no Efésios 2, que vós não sois salvos pelas suas obras, mas é pela fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. Vocês estão salvos pela fé. Ninguém aqui é bom. Se eu fosse falar uma verdade para você, eu não mereço, você não merece, você não merece Deus. Você não é bom, eu também não sou bom. Você não pode, eu também não posso. O evangelho de hoje está muito distorcido, pastor. É um evangelho da graça. Você é o bichão, mas não, você não é. O único que é estrela, que brilha, é Jesus.
E o máximo que a gente pode fazer é se agarrar aos pés da cruz. Glória a Deus. Eu estou cheio de pecado, vai para os pés Aleluia. da cruz. Vai para Jesus, se arrepende, busca arrependimento. Ninguém aqui é bom e ninguém aqui merece, não. Nós merecíamos o inferno, mas Deus, Ele teve misericórdia. É verdade. E sabe qual foi o maior prova de amor que o homem já teve? Foi demonstrada numa cruz, não foi com palavra dizendo eu te amo, não. Aleluia. A maior prova de amor que já existiu foi demonstrada numa cruz. É verdade. Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Aleluia. Você sabe que é Deus se fazendo maldito? Deus se fez maldito por você e por mim. Santo Deus, aleluia. Cada gota de sangue derramada foi pensando em você e em mim. Ele te amou ao ponto de abrir mão da sua glória. Deus não precisava de mim nem de você. Deus, Ele tem os querubins e os serafins que ficam 24 horas diante do trono dizendo santo, 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 santo. E Ele veio para a terra salvar homens pecadores. Aleluia. Então essa é a prova do amor de Deus para a sua É vida. verdade, Espírito Muitas vezes tu Santo não de quer Deus. perdoar um irmão, mas já parou para pensar o tanto que Deus te perdoou? A Bíblia diz que a oração que Jesus nos ensina é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos Aleluia. aquele que nos tem ofendido. Porque se você não perdoa, o Pai não vai te perdoar. É verdade, Talvez você está Deus. ferido com algum irmão, talvez você está Santo ferido com Deus. alguém da sua família, mas eu vou te falar, libera o perdão. Aleluia. Isso não é bom para ti. Tu és Perdoa, santo, Deus. abraça. Jesus não faz isso. Sabe o que é forte, pastor? Aleluia. Quando Judas, Jesus já sabia que ele era um traidor. Tu és santo, Quando Deus. Judas aparece diante de Jesus, sabe qual é a palavra? Isso é de quebrar o coração, pastor. Ele fala assim: Aleluia. Judas, meu amigo. Ele chamou o traidor de Santo amigo. Deus. E se tu for ver na Bíblia, quantos homens Deus chamou de amigos? Deus chamou Abraão de amigo. Foram poucos homens que Deus na Bíblia chama de amigo. E quando vai Judas, um traidor, Aleluia. se achega a Jesus, já tinha armado a cilada, ele fala assim: Judas, meu amigo, Tu és santo, Deus. você às vezes é uma pessoa tão falha. Aleluia. Talvez até mesmo você pensa que não tem um perdão. E é isso que o diabo quer que você pense. Pense que você não tem perdão, que você fuja de Deus. Aleluia. Mas a verdade é que nós temos que correr para Cristo. O perdão só vem dele. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele é o próprio amor. E muitas vezes nas minhas orações eu peço para Deus: Deus, me ajuda a amar como o Senhor me ama. Santo Pai. Me ajuda a perdoar como o Senhor me perdoa. Porque a verdade é essa, que Tu és santo, Pai. a Bíblia vai dizer que as nossas obras, tanto efetuar como agir, vem do Espírito Santo. Então às vezes tu faz uma coisa boa, não é porque tu é bom, é porque o Espírito Santo que está dentro de você, ele está ali falando: ajuda o próximo, ajuda teu irmão. Aleluia. Tem um homem muito conhecido que falou que tudo que há de bom em mim é Deus, e tudo que há de ruim em mim sou eu. Eu quero falar para você que ninguém aqui é merecedor do céu. O céu não é o lugar de pessoas santas, é o lugar de pessoas perdoadas, de pecadores que é Deus transformando. É o homem que eles andavam com a arma, andando com a Bíblia, andando com a arma que é mais potente. É o homem que antes traficava, abraçando, fazendo bem. É a mulher que era prostituta, virou missionária. Essa é a obra de Deus. Deus, ele só tem feito bom. Deus só tem feito coisas boas na tua vida e tu não consegue ver. Eu venho repreender todo espírito de cegueira que não deixa você ver a bondade de Deus na tua vida. Só de você estar de pé, só de você estar respirando, já é um motivo para você agradecer. Verdade. E quando você está aqui na igreja calado, tem gente no hospital: Senhor, me dá mais uma chance. É verdade. Tem gente no hospital que queria tanto ir mais uma vez para a igreja. Verdade, Deus. Você às vezes é uma luta, é uma guerra para vir para a igreja. Aleluia. E tem gente lá que queria tanto estar na casa do Senhor deitado. Todo quebra no hospital e Deus tem dado livramento nessa casa. Deus, ele tem dado chances, tem dado novas chances para as pessoas aqui. Ele tem falado ainda, que ainda é com a pessoa. Só que abra os seus olhos
Olhe para o céu. O salmista vai dizer: olhe para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro, a tua ajuda vem do Senhor. E você que vê o irmão padecendo, ajude o irmão. Você que vê o seu irmão caindo, não aponta o dedo dizendo que ele é um miserável. Não, você também é, eu também sou. Nós só somos alguma coisa nessa terra por causa de Jesus. Porque se não fosse Jesus na tua vida, tu não era nada. É verdade. Então, ao invés de apontar o irmão que está na prova e dizer assim, está passando pela prova porque está em pecado, às vezes levanta, estende a tua mão, faça como Jonathan. Jonathan ajudou a Davi e lembrou das promessas do Senhor. Sejam humildes como o Senhor é humilde. Façam a vontade do Senhor, porque é da vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que se arrependam. Deus é tão bom, mas tão bom, que até o pior dos pecadores, Deus não se alegra quando esse cara morre e vai para o inferno. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus não se alegra, e Deus, ele não quer o mal da pessoa que você está com raiva. Deus, ele quer o bem. Então tenha um coração como o do Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer para a gente orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos maldizem. Me diz se o que Deus pede para a gente é ruim. Se o que Deus pede é para não adulterar, o que Deus pede é para não fazer o mal ao próximo, que tudo que Deus pede é bom. A lei do Senhor é boa. A Bíblia vai dizer que o salmista tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele não só ama essa palavra aqui, ó, ele fica pensando nela de manhã. Ele acorda de manhã pensando em Jesus. Ele vai dormir pensando em Jesus. Aqui, ó, você quer conhecer a Deus, está aqui a fórmula. Você quer conhecer a Deus, está aqui a fórmula. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Quantos aqui não estavam fracos e desanimados? Pegou, foi ler aqui a Bíblia, já sentiu um renovo? Então o Senhor está mandando um renovo hoje, essa noite. O Senhor está visitando essa noite. O Senhor está mandando dizer: você não está sozinho. Você está na prova, você está no vale, mas você não está só. Eu sou contigo, não temas. O Senhor é com a tua casa, é com a tua família. O que mais Deus quer é o arrependimento do homem. O que mais Deus quer é você posicionado. O que Deus quer é que você faça a obra dele. Grande Jesus. E para finalizar, gostaria de pedir que a igreja ficasse de pé. Em nome de Jesus. Lá em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Cristo, depois de ressuscitar, o que ele vai fazer? Jesus, depois, quando ele ressuscita, grande Deus, ele vem, aparece aleluia. E nessa aparição dele, a Bíblia vai dizer que ele vai estar com os discípulos no partir do pão, no ceiar, né? E ensinando concernente ao reino de Deus. Jesus, ele veio quando ele ressuscita, acontece nossas vidas diante de ti, e lá em Atos, aleluia. no versículo 8, Jesus, ele vai ser ressurreto e vai ser glorificado, vai ser levado. Deus. Jesus está subindo. E a Bíblia vai dizer que... Não, aqui é sobre as testemunhas, é um pouco mais adiante. Jesus está subindo. E quando ele está subindo, os discípulos ficam olhando para o céu. Aleluia. Eles ficam vendo Jesus subir. E nisso deles olhando Jesus subir, Santo Deus, Jesus, ele vai dizer o seguinte. Não, os anjos que estavam lá vai dizer o seguinte: o mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma. É verdade. Jesus, ele fez uma promessa que iria voltar. E nesse período que a igreja está esperando por Jesus, nesse período ela não está só. Mateus 28, do capítulo 16 ao 20, vai dizer: glória a Deus. Eu não vos deixarei órfão, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Santo de Deus. Ele estará conosco. Vai passar céu, vai passar terra, vai passar tudo. Jesus ainda está conosco. Glória. Ele quer que a gente seja a sua testemunha. Como tem em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero perguntar se tem alguém, algum pecador arrependido, que reconhece que é falho, reconhece que errou, Tu és mas que grande, também Deus. reconhece que precisa de Jesus. É Se verdade, você tem um irmão do seu lado Santo de que Deus. está querendo vir aqui à frente, ajude ele.
Estenda sua mão. Se tem Glória. alguém aqui que sabe que errou, que pecou, é melhor você vir aqui. A vergonha é Jesus voltar e você ficar. Um dia não tem nenhuma vergonha e você vir aqui à frente. É verdade, Espírito Jesus, ele vê o teu coração. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Salmos 51, versículo 10: um coração Glória. quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Glória a Davi, o rei Deus. de Israel, o homem segundo o coração de Deus, quando ele peca, ele fala: o pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, não retires de mim Glória a o teu Jesus. Espírito Santo. Santo Naquele momento Deus. ali ele pegou Deus. O momento que ele tinha pecado, ele estava reconhecendo que era pecador. Ele estava vendo a sua falha. Glória a Deus. E ele pega Deus com essas palavras: Deus, me tira o Grande rei, Jesus. me tira a saúde, me tira tudo, Deus. Só não tires de mim o Espírito. É verdade, Deus. Aleluia. Essa foi a dependência de Davi. Aleluia. Senhor, eu fiz tudo de ruim, eu sou pecador. Grande Eu só não Deus. quero perder a tua presença, eu sou dependente de ti. E que nós venhamos a ser dependentes do Senhor. Glória a Deus. Nós venhamos a reconhecer as nossas falhas e os nossos pecados. Sim, Jesus. Ninguém aqui é perfeito, não são os bons que precisam de médico. É verdade, Os que Deus. precisam de médico são os doentes. E Jesus, ele dá nova chance. Hoje, essa noite, ele está te dando uma nova chance. A Bíblia vai dizer que Jesus amou seus discípulos até o fim. Até o fim. Então eu vou fazer uma oração aqui. Mais alguém quer aceitar Jesus? Mais alguém vê a sua vida, está precisando de Jesus, está precisando se arrepender? Ou alguém que está Aleluia, precisando de Deus. força de renovo, vem aqui à frente. Eu vou aqui fazer uma oração pelos meus irmãos. Tu és grande, Deus. Deus, Pai, eu Aleluia, sei que o Deus. Senhor falou essa noite. É verdade, Espírito Santo de Deus. Eu sei que tu fala, Jesus. Aleluia. Eu sei, Deus, que o Senhor ama, Pai. E que o Senhor tem dado novas Glória. chances, Deus. Eu sei que a gente não merece um Deus tão santo e puro. Tu és santo, Um Deus Deus. que não tem prazer no mal, mas Ele olha para o homem, vê o estado, Pai, e o Senhor perdoa, Pai. A Bíblia diz que o teu coração Aleluia. se moveu de íntima compaixão, Deus. O Senhor vê o pior dos pecadores, Pai. É Me dá uma nova chance verdade, hoje. O Espírito Senhor te Santo dá de uma Deus. nova